Aleluia! Glória a Deus! Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos e amigos que fazem parte desse grande corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Estamos a nós aqui, através dessa live pela Igreja Apostólica Remanescente de Cristo. Você é o nosso convidado. E aonde esse vídeo chegar, que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração. E você que está desanimado, muitas vezes até achando que todas as coisas acabaram, as esperanças acabaram para você, que muitas vezes as coisas não deram certo no decorrer do teu ano, mais um mês que está terminando e muitas coisas não aconteceram. A palavra do Senhor vem de encontro ao meu coração, vem de encontro ao teu coração, para dizer que você tem que crer, acreditar e saber que tudo nós podemos nele. Tudo é para honra e glória dele. E nada acontece sem que o querer de Deus esteja à frente. Então entenda que tudo que o Senhor está fazendo é bom. Por mais difícil que esteja a trajetória para você, eu venho te incentivar em acreditar que existe um Deus por nós. E quando Ele é por nós, não tem quem venha nos vencer, porque Ele nos faz fortes e corajosos. Então eu tenho certeza, fica comigo aqui nesse vídeo. Não saia antes que ele termine, porque tem uma palavra profética para você hoje. Eu gostaria de estar orando e agradecendo pela palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Senhor, eu entrego, Pai, esta live nas tuas mãos, entrego esta palavra que me foi confiada, que cada palavra, Senhor, caia em terra fértil, em coração desejoso, Pai, para que o teu nome seja glorificado e que tudo seja feito para a tua honra e tua glória. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu agradeço. Amém? Eu gostaria de ler com vocês, quem não estiver com a Bíblia, depois pode procurar, no capítulo de Jó, capítulo 14, versículo 7. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo ela cortada, ainda florescerá e se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Isso é para mim, é para você, esta palavra. E eu quero começar falando um pouquinho de Jó. Jó, quando ele estava nesta prova que todos nós conhecemos a história, onde não haveria mais nenhuma expectativa de vida, a não ser ele acreditar em Deus. Os conflitos dele foi muito grande. Nos 42 capítulos de Jó, nós podemos ver que houve muito conflito entre ele e Deus. Muitas perguntas, muitas respostas, e mais respostas do que perguntas. E nós vemos que no decorrer desse tempo de Jó, tudo aquilo que parecia para ele estar tudo pronto, o aconchego do seu lar, o aconchego da sua casa, tudo parecia estar conveniente para que ele transcorresse os dias dele em alegria até a sua velhice e morte. Mas, por uma questão de Deus, não do destino, mas de Deus, nós conhecemos a história e ele veio passar por essa situação de enfermidade, perdendo ali todos os seus bens, seus filhos. E em cada medida que ele ia vindo as notícias das perdas, ele ainda não estava entendendo. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós perdemos tanto e muitas vezes nós cogitamos com Deus por que as perdas. E a cada medida que avançava a sua história, ele
ele notava que alguma coisa estranha estava acontecendo, a morte dos filhos, a perca dos bens, dos animais, sua casa e tudo. E só lhe sobrou a esposa e sua vida. Sua vida, que pelo histórico dele, ele não tinha doença nenhuma. Mas ele foi se acometido de chagas, e essas chagas quase o levou a desanimar. Mas no longo trajeto de Jó, nós sabemos que a trajetória dele não foi fácil, foi de dores. Ele se coçava com caco de telhas, como diz a história. E ele via com que pessoas, por estar com essa chaga, se afastaram deles, todos os abandonaram. E se nós trouxermos um pouquinho da história de Jó para o contexto da minha vida, do meu cotidiano e do teu cotidiano, nós vamos ver que muitas vezes as situações que nós atravessamos não são uma situação não comparativa a ele, mas nos incentivam a continuarmos em acreditar que tudo aquilo que Deus fez e faz é perfeito. Então eu venho aqui nesta noite dizer para você, eu não sei quais são as situações que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é a sua limitação hoje. Mas o que eu posso te dizer é que é um Deus que está presenciando tudo que está te acontecendo. E Ele não te abandonou. Por mais que você se sinta só, por mais que muitas vezes você acredite que não sobrou ninguém para poder te consolar, o Senhor está dizendo nesta noite, eu estou te vendo, e tudo tem dia, tem data e tem hora para acontecer. Quando nós trazemos essa situação, nós estamos vendo que Jó, ao longo do tempo, ele estava cansado. E ele, quando ele dialogava com Deus, muitas perguntas e muitas respostas, ele foi entendendo que o proceder de Deus, muitas vezes nas nossas vidas, nos requer algumas mudanças. E as mudanças, meu amigo, meu irmão, você, minha amiga, tem que ser de dentro para fora. Ah, porque você está querendo dizer que Jó não tinha essa mudança? Não sabemos até onde ele precisava ser mudado ou moldado. Eu não sei no que você precisa ser mudado ou moldado, como a mim mesma. Mas eu tenho certeza que tudo que nos acontece é permissão de Deus. E é a decorrência de algumas coisas darem erradas, é porque nós não ouvimos aquilo que Deus tem para nós. Embora Jó não tivesse feito nada que desagradasse Deus, mas essa situação dele foi uma das perspectivas para a sua vitória, para mostrar para nós nos dias de hoje, que nós temos que esperar naquele que tudo pode, naquele que tudo tem. Talvez você esteja hoje desacreditado de tantas coisas. Talvez ao meio de tantas situações, você está deixando de lado a tua fé. E você crê que existe um Deus, que esse Deus nos amou de tal modo que enviou seu Filho amado, para que viesse a esse mundo, morresse por mim e por você. E Ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará novamente para nos buscar. Porque a palavra nos promete isso. E se existe uma eficácia, é nesta palavra, que é a boca de Deus na terra, falando comigo e com você. Então não esmureça, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for o teu sonho que não foi realizado ainda. E nós podemos dizer, aqui quando ele fala, no versículo 5 do capítulo 14, está escrito assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Nós estamos aqui vendo que Jó começou a meditar sobre a brevidade da vida. Ele está citando aqui um jornaleiro que simplesmente todos os dias naquela época entregava as notícias. Hoje
de uma forma totalmente diferente. Mas ele está nos ilustrando a forma tão breve que é a nossa vida, que muitas vezes nós não damos valor. Muitas vezes nós achamos que tudo vai ser continuamente, que hoje será bom, amanhã melhor, e a gente se conforma com isso. Mas a nossa vida, ela é breve, ela é pequena. E tudo que nós temos que fazer é analisar aquilo que nós podemos mudar, modificar, para que as coisas melhorem para nós, para que a gente cresça. E muitas vezes o crescimento só vem com sofrimento, com perda. Existe um ditado que é necessário muitas vezes perder para saber o valor daquilo que você tinha. Muitas vezes nós temos que descer para aprender a subir. Nós temos que aprender a caminhar de uma forma certa, porque muitas vezes nós estamos caminhando de uma forma errada. E essa conduta nos levará ou nos destruirá. Então nós temos que ter a certeza daquilo, porque essa brevidade de vida, ela não foi para Jó, ela é para mim, ela é para você. Então eu venho nesta noite, nesta palavra que o Senhor está falando, dê mais valor a teus minutos vividos, dê mais valor a tudo que você tem à sua volta, dê valor às pessoas queridas que convivem com você, aqueles amigos achegados, aqueles que te ajudam a te elevar naquele momento que você precisa de um apoio, sabe, a lembrar desse Deus, porque muitas vezes nós nos lembramos de Deus só nas horas que a gente está em necessidade, ou que nós estamos muitas vezes doentes, ou um ente querido doente. Daí nós gritamos para Deus, pedimos a sua misericórdia, essa misericórdia que nos acompanha todos os dias da nossa vida, essa mesma misericórdia que não vai deixar de existir, ela continuará até a eternidade. Mas nós achamos, por sermos donos da nossa própria vida, que podemos dirigi-la de uma forma aleatoriamente, de qualquer maneira. E aqui Jó está dizendo, ele está falando para a gente tomar esses cuidados. Ele estava fazendo dele uma análise com Deus. E ele fala assim, olha, no versículo 20, ele estava dizendo assim para Deus: tu prevaleces para sempre contra ele e passa, e muda-lhe o semblante e o despede para o além. Ele estava dizendo a autoridade de Deus nesse versículo. Porque muitas vezes nós estamos vivos, porque nós não sabemos que momento nós vamos morrer. Estamos vivos agora e não sabemos o minuto seguinte. Como será? De que maneira será? E o convívio dessa vida, quando é aliada a Deus, nós temos a certeza para onde nós vamos. Porque nós ansiamos pela eternidade que o Senhor nos promete, que não é aqui. Ele fala na palavra que nós somos peregrinos. Muitos não querem acreditar, muitos acham que isso não passa de uma palavra escrita, mas aqui eu posso te relatar das grandes experiências que eu tenho na minha vida, que esta palavra é para mim aberta, ela é a boca de Deus para mim, para me direcionar tudo aquilo que eu vou fazer, e o que eu deva tomar como atitude. Então o Senhor está dizendo que nós temos que entender que esses tempos que nós estamos passando, esta oportunidade que nós estamos tendo, com Covid ou sem Covid, com dinheiro ou sem dinheiro, com dissensões, com problemas ou sem problemas, se nós analisarmos o mundo desde que ele foi formado até os dias de hoje, lutas, combates, vinganças, infidelidades sempre existiram. Mas a palavra de Deus fala que o justo jamais vai mendigar o pão. A palavra nos alerta que 1000 cairá do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra nos alerta que o mal pode vir por um caminho, mas por 7 fugirão. A palavra também nos diz: levante e anda, eu sou contigo, sê corajoso, não te abandono, não te deixo, não desvie o teu pé, nem para a esquerda e nem para a direita.
Mas agora vamos relembrar um pouquinho quantos estão se desviando, tanto para a esquerda como para a direita, e muitos estão retrocedendo. No momento que é para avançar, retrocedem. E muitos ainda não acreditam que haverá dias melhores. Muitos estão esperando que as situações se agravem para ter justificativa que Deus não olhou, que Deus não cuidou, que Deus não está fazendo. E eu venho nesta noite dizer para você, Ele continua olhando, cuidando e esperando que as atitudes sejam tuas para a mudança. Que não sejam, sabe, para Ele, porque Ele tudo sabe. A palavra fala que antes mesmo, no Salmo 139, fala que antes mesmo que a palavra nos venha à boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele sabe aonde está a tua intenção. Ele sabe o que você fez, o certo e o errado. Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te amar. Tudo que Ele quer é que você mude a sua conduta, o seu caminho e volte para as veredas antigas, essas veredas que te levarão a entender o que Ele quer com você, o mistério dEle com você, a sabedoria dEle para com você, porque Ele quer te chamar de filho. Ele já te amou e hoje Ele quer ter um relacionamento, e um relacionamento é um alinhamento com Deus, e esse alinhamento é necessário para mim e para você, porque o que está para vir é muito pior do que nós já estamos vivendo. E vivenciar uma fé é se alinhar com aquele que é todo-poderoso. Quando você está em guerra, ou você se aliança com aqueles que são amigos, aqueles que estão com você, porque senão será uma batalha perdida. E você sabe como lidar, lutar para vencer, você será uma pessoa mais que vencedora. Porque você está com teu Pai, aquele que te ama, que já provou, não tem que provar mais nada. E quando Jó falava aqui, e ele falava com Deus dessa brevidade de vida, como é passageira essa vida, ele estava querendo enfatizar para mim e para você hoje, que tudo que nós fazemos, nós temos que ter a prudência, tudo que vamos tomar decisão, a gente orar, pedir a Ele, para que o Senhor nos dê orientação, sabedoria, determinação aonde nós queremos chegar. Quantas vezes você faz no ímpeto do seu nervosismo, você faz no ímpeto da tua emoção e você se arrepende lá na frente? Quantas vezes sociedades são feitas de maneira aleatória, no entusiasmo, na empolgação, e na empolgação, outro dia eu pregava e falava, na empolgação você não verá virtudes. Porque o que é fundamentado dá trabalho. O que tem que ser alicerçado dá trabalho. É suor, é sangue, é preocupação, é horas se envolvendo para que tudo seja feito. Quando você estrutura uma casa, você não começa do telhado, você começa da estrutura. E esta casa aqui, que somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus, para trazer a essência de Deus na terra, nós somos os mensageiros dele. Nós temos que ter uma estrutura, e essa estrutura tem que ter fundamentada dentro da palavra, o alinhamento com o Pai, que tudo sabe e tudo resolve para nós. Ele fala que o justo não mendiga, e ele fala que ele cuida de nós, quando nós verdadeiramente cremos e entendemos que ele é Senhor. Então entenda que Deus está falando com você nesta noite. Mas só que Jó, quando estava meditando como a vida dele era breve, mesmo ele estando com tantas chagas, ele estava cansado demais. Porque em torno de toda a sua situação, todos os abandonaram. Muitas vezes ele tinha à sua volta amigos, ele tinha uma sociedade, porque ele era bem requisitado, ele tinha dinheiro, ele tinha um papel muito importante na sociedade, mas de repente tudo isso mudou. E a história, o panorama da história dele se resumiu ele e sua esposa. E muitas vezes nós esperamos das pessoas e nós nos frustramos,
sem ter chagas, sem ter uma doença mortal. Quantas vezes um problema, um pequeno problema, te leva a se decepcionar com pessoas, porque as pessoas muitas vezes são motivadas pela emoção, e a emoção nos frustra. A emoção, seja ela para aquilo que você for fazer. Quando você vai fazer ou prestar um exame, uma faculdade, ou você vai preencher, fazer ali um currículo, você vai ter que pôr a certeza daquilo que você é, e não preencher ali com palavras que não te dizem respeito. Porque provavelmente naquilo que você colocar ali, você terá que mostrar lá na frente que você tem essa qualidade. E hoje nós estamos vendo uma situação de um mundo, tudo a ponta do dedo, tudo muito fácil. Ninguém quer estudar a ponto de ter que perder tempo. Todo mundo quer ganhar tempo. E quando nós pensamos em ganhar tempo, nós estamos perdendo tempo, saúde, nós estamos perdendo relacionamento. E aí entra a emoção. Quando entra a emoção, nós fazemos o quê? Nos frustramos, porque nem tudo que é alegria é permanente. Para dizer a respeito de alegria, alegria não é permanente. Somente aquele que tem uma paz interior consegue ter essa alegria, porque a alegria vem de dentro para fora. O brilho nos olhos se reflete a um coração abençoador, um coração que quer ver o prodígio do próximo. Não uma situação amargurada, não uma situação aonde tudo que você olha vira cinza. Não, nós quando estamos em paz conosco, nós olhamos e vemos as coisas belas que o Senhor fez para começar a minha vida e a tua vida. As pessoas que estão à tua volta, por isso que ele está dizendo aqui, por isso que ele citou aqui, para ter o prazer no seu dia, como ele está dizendo, relatando de um jornaleiro, entregando o jornal. Quantas coisas simples você tem observado, que para você é corriqueiro, mas o dia que te faltar, você vai sentir falta. É sobre isso que o Senhor está fazendo, está falando, para nós refletirmos um pouco, deixarmos um pouco essa máquina, sabe, que quer arrebentar, viver o dia como que se tudo fosse último momento. Pode ser o último momento, mas você verdadeiramente está tendo paz? Se você estivesse aqui no caso de Jó, você teria essa paz? Muitas vezes quando nós estamos vendo situações nos abordando, qual seria a tua atitude? O que você faria? A palavra nos ensina que em tudo que nós temos que fazer, a primeira coisa que nós temos que é ser grato, gratidão a Deus pela vida. Em segundo lugar, buscá-lo para que nós possamos, sabe, ser receptivo daquilo que nós recebemos. E quando Jó se deparou na situação que era tão dolorosa, eu fico imaginando a dor que esse homem sentiu, porque o corpo dele todinho estava inflamado. Muitas vezes um pequeno machucado na nossa mão, no cantinho da nossa unha, dói tanto, nos limita a fazer tantas coisas. Imagina um homem todinho com o seu corpo, com chagas, e chagas terríveis. E ainda, para tentar um pouco piorar essa situação, ele encontra 3 amigos. Os amigos que se diziam amigos. Por isso eu comecei falando aqui. Muitas vezes você se decepciona, porque quantas e quantas vezes você espera daquele que você acha que está com você todos os momentos, e essa pessoa te decepciona. E o Senhor está trazendo para nós aqui essa história, uma história tão verídica que aconteceu. E para entornar um pouquinho mais a situação de Jó, um homem que teve por muitas e muitas vezes, sabe, a condição de falar com Deus do que ele estava sentindo. Foi quando ele tentou entender o que ele tinha feito para merecer tanta dor. E ainda aparecem os 3 amigos dele, que ele faz, Bildad e Zofar. Esses
3 amigos acusadores que apareceram para poder, sabe, justificar aquilo que ele estava passando. Quantas vezes eu e você queremos justificar aquilo que nós estamos passando? Porque não queremos admitir que nós erramos, que nós deixamos de buscar a fonte, que nós deixamos de orar. Todo aquele, eu não estou aqui pregando religião, eu estou falando da palavra de Deus. Todos aqueles que reconhecerem o Senhor, Deus, como Senhor, será protegido, guardado por Ele, porque Ele nos protege, Ele nos dá essa amplidão dessa proteção. E aqui quando ele viu aqueles 3 amigos, quero pensar que ele se alegrou, mas quando ele começou a dialogar com eles, nós vimos acusações. Eles queriam justificar que Jó estava passando por aquilo ali. Por quê? Porque ele deveria ter cometido alguma coisa terrível para estar sendo acusado. Eu só quero relatar aqui, olha, no versículo 5 do capítulo 15 está escrito assim, quando ele acusa Jó de impiedade. E está dizendo assim, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos estatutos. Ele estava querendo trazer para Jó que ele estava passando aquilo porque ele merecia. E no versículo 6 está dizendo assim, a tua própria boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. No momento de dor, no momento em que ele precisava de alguém falando, você vai conseguir, você vai passar por isso, acredite, você não fez, você não merece isso. Quantas e quantas vezes nós precisamos de alguém que nos projete para frente, que nos ensine, que nos ajude, aquilo que muitas vezes nós não sabemos, erramos porque muitas vezes não tivemos alguém para nos ensinar. Mas aqui a palavra está nos orientando que tem um pai amoroso que pega eu e você pela mão e te diz assim, levanta, eu sou contigo, não te deixe, não te abandono. E nós sabemos que tem palavras que não nos levam a nada. Tanto no versículo 2, está dizendo assim, olha, porventura dará o sábio em resposta ciência ao vento? Ali ele estava querendo justificar aquela causa de ver aquele que ele achava que era um amigo, né? Que era Jó. Ele começou a florear e no mesmo tempo, sabe, tentar ali acusar a Jó, que ele estava passando merecidamente. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes disseram que você está passando isso porque você é merecedor, que muitas vezes você não acertou, você não conseguiu, tua empresa não foi para frente, você não conseguiu se formar. Talvez durante o seu relacionamento não deu certo, por uma N coisas. Então as pessoas, elas não analisam, elas chegam e elas condenam. Elas trazem para você aquilo que já está sendo pesado, um pouquinho mais de peso. Mas eu venho nesta noite te dizer, Deus é por nós. E Ele fará algo acontecer na tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu viver, que vai mudar de uma vez por todas a tua situação quando você crer. Não olhe, não dê ouvido àquilo que não diz respeito ao que Deus tem te prometido. Como é que estão as promessas na tua vida? Quantas promessas você recebeu? Quantas vezes você chorou na presença do Pai? Quando você dobra os teus joelhos, quantas vezes o Senhor falou para você que o fim não seria dessa forma? Nós sabemos que tudo o Senhor tem para fazer por mim e por você. E olha, está escrito assim, olha, no capítulo, voltando um pouquinho, no capítulo 13, no versículo 24 e 25, está dizendo assim, quando Jó contendia com Deus. Olha que ponto que Jó chegou. Ele disse assim,
Ele estava defendendo a integridade dele, ele queria fazer algumas perguntas, mas o silêncio de Deus era grande. Então ele perguntou assim: por que esconde o rosto e me tens por teu inimigo? Ele perguntando para Deus: queres aterrorizar uma folha e arrebatá-la pelo vento e persegui-la como palha seca? Ele se considerou uma palha, uma folha seca. Ele queria as respostas de Deus, mas Deus permanecia em silêncio. Deus permanecia se aquietando para que Jó entendesse que toda aquela ação era necessária para algo acontecer. E nós sabemos que toda essa vivência dele, toda essa história, tudo teve uma razão. Quando sua esposa perguntou para ele: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? E ele respondeu para ela: quando eu aceitei o bem, eu fiquei grato, porque não aceitaria o mal? Quantas vezes nós não aceitamos as dificuldades que nós estamos atravessando? Você reclama porque não teve a mistura que você queria, a casa que você desejou, que o carro do teu vizinho é melhor, que aquela viagem não deu para você fazer, que você está se sentindo infeliz, porque não é aquilo que você esperava que você fosse ser humanamente vivenciando a tua vida. Quantas vezes nós falamos isso? Justificativas que não nos levam a nada. Jó, ele preservava, sabe, um relacionamento com Deus. Ele queria esse relacionamento com Deus, mas ele não estava ainda encontrando a forma, porque a dor era muito grande. Muitas vezes você pode estar dizendo assim: você não tem conhecimento, pastora, do que eu tenho passado. Você não tem conhecimento das minhas lutas e nem da dimensão das provas que eu tenho passado. Mas eu venho te dizer, eu posso não conhecer a dimensão das tuas provas, mas eu posso te dizer que eu conheço o meu Deus, que é o teu Deus, que pode mudar a tua história hoje. Ele pode mudar a depender de você, como Jó aqui. Ele estava na dependência, ele estava se justificando, ele queria uma resposta de Deus, ele queria que algo acontecesse para que aquela dor fosse banida. Quando ele viu os amigos, ele achou que a coisa ia mudar e piorou mais um pouco. Só que no entender de Jó, no proceder de Jó, mesmo com os amigos, nós conhecemos a história. Naquela oração que foi feita, algumas coisas foram liberadas. Quando nós liberamos perdão, quando nós entendemos que as coisas não são fáceis, mas elas podem ser vencidas, porque Deus nos dá coragem para vencermos, nós veremos que tudo é possível para o que crer. A palavra em Isaías 40 está dizendo: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então deixe de esperar em pessoas humanas e renove as suas forças naquele que tudo pode, que te pega pela mão, te levanta e te diz: marcha, meu filho, eu sou contigo. Se você for comigo lá para Jó, no último capítulo, Jó 42, versículo 1, depois que ele tinha pedido, orado, perdoado seus amigos, Deus começou a mudar a história dele. E tudo que eu quero trazer aqui, tudo que Jó passou em pele, corpo, tudo que ele passou, amados, amadas, irmãos, amigo, amiga, ele não tinha mais pele, era só as chagas, prurido. Ele não tinha mais nada. Mas tudo que ele passou aqui, sabe, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo, casa, tudo. Ele ficou à mercê do nada. Tudo que mais doeu nele não foi o conforto, não foi seus filhos, não foi os bens. O mais doloroso dele é que ele queria ter um relacionamento com Deus. E todas as perguntas que ele fazia envolvia ele entender por que, Senhor, ele. E por que e para que todas essas coisas. E quando ele entendeu quem era Deus, uma parte que me chama a atenção é quando Deus perguntou para ele: onde você estava, Jó?
quando ele foi indagar algumas coisas para Deus por tudo aquilo que ele estava passando, ele falou assim: onde estava você, Jó, quando eu fiz o firmamento, quando eu dei o desígnio das águas, quando eu dei exaustão dos montes? Onde estava vós? Ele pôde entender com quem ele estava lidando. Então eu quero te mostrar algo nesta noite, quase para encerrar a nossa live. Comece a tratar Deus com o respeito que Ele merece, com o amor que Ele merece, com a gratidão que é dEle, pela misericórdia que Ele te faz vivo nesta noite. Comece a tratar Deus com reverência. Muitas vezes você tem mais reverência a uma coisa banal do que Deus, que te colocou nesse mundo para vencer. Ele não te fez para perder. Ele te fez mais que vencedor quando você acredita. E quando Jó chegou nessa conclusão, em Jó 42, está escrito assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler de novo. Isso é para mim, isso é para você. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí. Eu estou sentindo aqui. E disse assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselheiro? O conselho vem de Deus. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Então comece a acreditar. Ele tem o melhor para você. O melhor dele está na tua vida. Em você fazer uma reflexão e ver no que você precisa mudar. Se caiu, você caiu, levanta. Se você perdeu, você vai conseguir. Se você está vivo, porque você não morreu. Muitos estão vivos, mortos. Ai, que isso, pastora? Quantos que estão vivos, mas você olha para ele o semblante de morte. Desanimado, desgarrado, abandonado, nada alegra o seu coração. O brilho dos olhos já foi. As suas mãos não têm firmeza mais para poder dizer: eu vou conseguir chegar ou eu vou fazer. E olha o que fala no mesmo capítulo 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo que antes ele possuía. Sabe onde está o segredo? O segredo está em perdoar, orar. O segredo está em depositar em Deus. Muitas vezes você deposita a tua confiança em pessoas que não merecem ela. E você se esquece que tem um pai. Talvez o teu pai da terra não te dê essa confiança, mas Deus tem para te dar. E diz assim no 16: e depois viveu disto Jó 140 anos. E viveu os seus filhos, com seus filhos, suas filhas, até a 4ª geração que ele pôde alcançar. Sabe, eu vou te dizer, ele morreu velho e farto de bens. Eu comecei esta live dizendo, no versículo 14, versículo 7, no capítulo 14, versículo 7, olha: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos, e ramos novos. O Senhor está dizendo: quantas vezes você tem falado para mim: ah, mas já estou velho, estou cansado, sou moço, mas não tenho mais esperança, os meus sonhos acabaram. O Senhor está dizendo que mesmo que esteja cortado, mesmo que você esteja aí achando que está acabado, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, o Senhor está dizendo a esperança para você. E você dará ramos, e esses ramos aqui vai brotar, e essa planta nova vai criar raiz, e quando cria raiz, ninguém pode te derrotar. Nós conhecemos o bambu. Quando ele é plantado, antes dele crescer, ele cresce para baixo, ele tem raiz, e mesmo que venha os ventos fortes, não derruba. É muito difícil derrubar uma toceira de bambu, porque as raízes são profundas. O Senhor está dizendo: eu farei. Não é você, eu farei.
com que suas raízes se aprofundem e você não sofrerá os danos. E você brotará e dará fruto. Volte a sonhar. Acredite. Há esperança para você, há esperança para mim. Não havia esperança para Jó. Aos olhos dos seus amigos. Os amigos acharam que eles iriam lá, condenariam ele e ele morreria. Mas a verdade é outra. Quando ele orou para os seus amigos, perdoando-os por tudo aquilo que ele ouviu, que é extensa a história, Deus mudou a sorte de Jó. Libere perdão para quem você precisa liberar. Acredite, Deus está te amparando nesse momento e fará progredir a tua vida. O teu projeto não morreu. Você está apenas começando. Se caiu, levante-se novamente. Se perdeu, você vai ganhar novamente. Porque Deus é um Deus de promessa. E eu tenho certeza que Ele está falando no teu coração. Que Ele venha falar e confirmar. E quase chegando ao final do mês de agosto, o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida e na minha vida também. Então tome posse dessa palavra. Você não está perdido, não. Jó viveu os melhores anos da vida dele com tudo em dobro, porque ele acreditou que havia um Deus depois de tanto conflito de alma. Ele acreditou e Deus mudou a sua sorte. E Deus vai mudar a tua também. Eu gostaria de encerrar essa live com uma oração e dizendo para você, vale a pena acreditar. Deus é fiel em tudo que Ele faz. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos e tenho certeza que o Senhor irá concluir tudo aquilo que o Senhor colocou para que eu pudesse trazer, Senhor. E que neste momento o Senhor alcance vidas e pessoas desoladas, tristes e abatidas possam lembrar que o Senhor é Pai. Continua conosco e nos trará o melhor. Que mesmo ainda, Senhor, em tempos difíceis, o Senhor nos dará a vitória tão necessária e nós daremos frutos, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome do teu Filho amado. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você acredite em você, que você entenda que grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Se você puder, entra lá no YouTube, veja as outras palavras que nós temos deixado lá para você, Pastora Marina. Lá se inscreva no canal, abençoe outras vidas, me ajude a levar essa palavra de esperança a outras pessoas, para que elas entendam o amor deste Pai tão grande que tem por nós e nos dará a vitória tão desejada ao nosso coração. Fique nesta paz. Shalom.